Olha aqui. Vamos falar de eleição. Vai bem! Oi. Ô Arthur, Sim. eu tô trazendo algumas coisas aqui que eu acho que... Hoje eu estava pensando aqui com os meus meninos, no bom sentido, claro. Sim. Bom, também não existe mau sentido, mas é só num sentido. Os meninos que trabalham comigo. E aí eu tive uma iluminação. A partir da entrevista do Haddad para os nossos camaradas, companheiros aqui do Band News FM. Da Band News FM e do Band News TV. Band News FM e agora para Band News TV também. Né? O Haddad concedeu uma entrevista aqui. Falou sobre muita coisa, me ocorreu uma coisa. Corre lá chamar sua mãe, sua tia, sua avó. Ô, vai bem. Esse negócio do Haddad não disputar a eleição, na verdade, for o Haddad disputando a eleição, mas não que se pense que ele vai disputar e for outra coisa. Ô, Reinaldo, se você tiver errado... Bom, se eu tiver errado, tá, não faz dano a ninguém. Mas eu posso estar certo. No caso do Flávio lá, candidato, Bolsonaro, etc., eu estava certo, né? Não estava certo? Não! Estava certo. Vocês receberam aí tudo, né? Sim. Ô, meu amor que está me ouvindo, venha cá que eu esqueci de trocar os óculos e esses não estão muito adequados para essas tarefas. Então é o seguinte, eu tive uma ideia. Que ideia é essa? Quem está na TV já está vendo a tarja. Alguém já pensou na hipótese de Haddad ser vice de Lula? Vai bem, eu juntei tudo. Botei na minha inteligência natural, que chama IN, e ia chegar à conclusão de que isso é possível, analisando as coisas. Vamos pensar, pega do case vermelho, meu amor. Vamos lá. Quem é que lê o que está aí? Vai. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu hoje uma entrevista, hoje de manhã, nessa terça-feira, a Band News FM, falou com Sheila Magalhães, com Túlio Amâncio, Luiz Megali, Carla Bigato, Ivan Brandão e Juliana Rosa. Tratou das indicações que o presidente Lula fará para o Banco Central, dada a vacância de 2 cadeiras, da inflação também ele tratou e do catastrofismo dos mercados. Sobre o futuro político dele, sobrou a sugestão de que não quer ser candidato, mas você, Reinaldo, diz que teve esse lampejo sobre a possibilidade dele compor essa chapa. Eu tive, sabe por quê? A minha função aqui também é ter lampejo. Eu sou analista, trago as informações, mas tem coisa que às vezes não orna muito com aquilo que parece, sabe? O Arthur Kovre. Sim. Se entre a aparência e a essência das coisas houvesse coincidência absoluta, nem existiria ciência. Pra quê? Olha, tá. Sim. Eu acho que tem... Vou fazer uma brincadeira com o título do livro do Haddad. Eu acho que tem um terceiro excluído aí, que é um livro do Haddad. Acho que tem uma terceira hipótese excluída, que é ser candidato a governo. Uma. Não ser candidato a governo. 2. Mas tem um terceiro excluído que não é nenhuma dessas 2. E é outra coisa. Vamos ver primeiro o que ele falou sobre coordenação de campanha. Coloca o vídeo aí, vai. De participar da campanha do presidente. Sem ser candidato. É isso que eu acho que eu vou fazer de melhor, porque eu penso que nós temos que elaborar um bom plano para os próximos 4 anos. Não é um plano de mera continuidade, é um plano qualitativamente mais exigente, em virtude de tudo que está acontecendo no mundo e das oportunidades que se apresentam para o Brasil. Estou conversando com o presidente sobre isso. Vamos ver quem convence quem. Então há uma tentativa de convencimento. Eu respeito muito o presidente Lula. E assim, eu estou muito seguro do que eu estou dizendo. Muito seguro. Muito seguro do quê?
Muito inseguro do quê? E eu vou explicar. Reinaldo, você está tendo algum off e não está contando? Não. Não. Vai bem, eu tive algum off lá sobre o Flávio, sobre um candidato Bolsonaro. Vai bem, para falar, eu lá sei. Não, mas eu não tive. Tive? Não. Alguém me contou? Ah, não. Olha, Reinaldo. Não, eu sabia o que o Eduardo estava querendo. E eu li o jogo do Eduardo. Eu li o jogo do bolsonarismo. Eu li o Frankenstein, da Mary Shelley. Agora eu li o Terceiro Excluído, do ministro. Ó, ministro, eu li, hein? Tem trecho lá que eu não entendi, mas eu vou perguntar para o senhor uma hora. Eu leio coisas e vejo sinais. E eu tenho um dado com o qual eu venho trabalhando, viu, Arthur Couve, faz tempo. Sim. Qual é? Na sucessão presidencial da direita, da extrema-direita, tinha a sucessão na extrema-direita. Porque se o Tarcísio assume a bagaça, ele ia, evidentemente, os bolsonaros iam perder a importância. Mesmo que ele ganhasse. Aliás, especialmente se ele ganhasse. Aí os bolsonaros decidiram continuar com importância, ganhando ou perdendo. No caso do PT, também tem uma sucessão em curso. O Lula não vai disputar outra eleição. Quem falou que eu não vou disputar outra eleição, ô seu boca de trapo? Vou disputar depois desses 4 anos, vou disputar, se Deus quiser, presidente. Tomara que o senhor fique inteiraço. Mas acho que ele vai falar, não. Chega uma hora que eu preciso dar mais atenção para Janja, né? Mas tem mais 4 anos ainda, se eu ganhar. Muito se fala aí no campo da esquerda, quem sucede quem e tal. Veja que quando o Haddad fala sobre o futuro, eu acho que ele fala da necessidade de um projeto de mais longo prazo. E eu o vejo querendo ficar mais próximo disso. Considerando como ele vê o trabalho dele na economia, disputar uma eleição para o governo do Estado para perder e só puxar voto para Lula? Senado. Pô, e o Alckmin é um grande vice, sem dúvida. Eu não tenho informação nenhuma. Eu até acho que o Alckmin como vice é excelente, fidelíssimo. Mas ele também é um nome forte para disputar voto em São Paulo. Para puxar voto em São Paulo. Ele também é um nome forte. E nada impede que volte para o ministério. Aliás, eu acho que se o Lula ganhar, volta. Teria que ser acertado. Mas aí, tem uma outra resposta do Haddad em que ele lembra a dedicação dele ao PT. Faz até, mais uma vez, uma ironiazinha com quem falou que ele tem que fazer sacrifício. Ele lembra, não, eu tenho feito muito sacrifício pelo partido, mas eu acho que se desenha aí uma outra coisa, porque, veja só, o Haddad recusando tanto ser candidato aos cargos mais ou menos previstos, realmente fica muito difícil, né? Você não quer ser isso, você não quer ser aquilo. Agora, uma outra articulação que fosse uma chapa pura, e ele tem, não que o Lula não tenha, mas ele tem mais expertise técnica também para fazer o debate. Inclusive o enfrentamento com os mercados, que não é fácil. Não é fácil. Tem um outro trecho aí da entrevista que nós vamos ver mais adiante, sobre nomes para o Banco Central. De fato, a quantidade de conversa mole, de pusilanimidade sendo dita sobre pessoas decentes, na pura especulação. Vamos colocar aí, ainda a esteira de ser candidato e candidato a quê? Vamos ver o que ele disse, vai. Só 10 anos, ministro do presidente. 10 anos. Imagina você servir uma pessoa como ministro 10 anos.
Eu tenho 7 de Ministério da Educação e 3 de Fazenda. Tá bom para poder conversar. E não tem isso entre eu e o presidente, não tem essa. Olha, eu vou fazer isso para você me dar aquilo. Isso é uma coisa... No meu jeito de fazer política, não tem espaço para isso. Às vezes eu vejo, o Haddad quer tal coisa. Eu falo, mas com quem que eu falei que eu quero tal coisa? Eu nunca falei com ninguém. Eu penso que você tem que se colocar à disposição para aquilo que você, está animado, 2, entende que vai contribuir, e vestir a camisa e dar de tudo. E eu fiz isso várias vezes. Eu fui candidato à reeleição a prefeito no ano do impeachment. A Dilma foi impeachmentada em agosto, a eleição era em outubro. Eu fui candidato a presidente no lugar do presidente Lula, quando ninguém se apresentou para ser, ninguém quis ser. E eu me dispus a ser, naquelas condições, faltando 3 semanas para o primeiro turno. E eu fui candidato em 2022 e, na modesta parte, eu montei o maior palanque da história da esquerda em São Paulo. E fizemos a maior votação da história do PT no estado de São Paulo. Então, vem falar de sacrifício para mim. Ó, deixa eu falar uma coisa, hein? Pegando um gancho aí que deu o ministro, ninguém me falou nada, tá? O Haddad falou, para quem que eu disse isso? Que eu saiba para ninguém. Isso que eu falei, de ser vice, que eu saiba, ele não falou para ninguém. Ô, vai, Beni, isso aqui é um furo de enfoque que eu tô dando se eu acertar. E se você errar, qual o custo desse erro? Mas é o que eu vejo. Porque eu entendo como as palavras fazem sentido. Vocês viram minha boininha nova? Bonitinho? Bonito. Gostei. Como as palavras fazem sentido, ele está dizendo, não, peraí, esses cargos todos, eu já passei por aí. Eu já fiz os sacrifícios todos. Eu sou dedicado. Alguém vem me falar de sacrifício? Não, eu fiz. Agora é preciso mudar um pouco a onda. Nós temos que subir de patamar. Não é mais esse. Não sendo mais esse, e tendo ele as melhores condições de fazer a defesa do legado dele e de como ele está entendendo os desdobramentos do futuro, eu estou vendo que as coisas podem caminhar por aí. Mas chapa pura? Claro, tem que ser negociado com o PSB, ser negociado com o Alckmin. Estou dizendo a minha análise, tá? Não, ninguém me disse nada. Vai, Beni, tio Rei não é do tipo que fala em conversas com interlocutores. Não tem interlocutores. Né? Comenta-se, ministros comentam com interlocutores do Supremo. Eu tenho horror a isso. Que inclusive eu acho que é uma forma de enganar os leitores, os telespectadores. Sabe por que enganar? Porque você pode falar assim, gente do Supremo me disse tal coisa. Pronto. Gente da Fazenda me disse tal coisa. Ou então, não sai com... Não, nenhum interlocutor me disse nada. Não tem... Eu estou interpretando palavras, climas, né? Ou como diria o grande Humberto Eco, a metafísica influente dessa equação que está aí. Acho que pode. E se não acontecer? Se não acontecer, essa análise falhou, mas eu acho que isso vai ser discutido. E rapidamente, em clima, já que estamos falando de chapa pura, vai, Beni, vamos falar de uma outra chapa pura, rapidinho, vai.
O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, afirmou hoje não ver problema nenhum em o partido ter uma chapa pura na corrida pela presidência neste ano. Ele ressaltou, no entanto, que essa costura não impede que a sigla comandada por Gilberto Kassab tenha conversas com outras legendas. Em declaração ao SBT News, ele afirmou: não vejo problema nenhum o PSD ter uma chapa pura, até porque temos quadro para isso. O PSD se organizou com bons quadros de credibilidade em seus estados e suas regiões. É isso, também se discute isso por lá. Na verdade, consequência, isso tudo, de uma direita rachada também, né? O Bolsonaro rachou a direita, rachou o centrão, rachou à medida que falou, não, o candidato é esse, que é o que eu achava aí sim que ia acontecer, e isso eu acertei, né? Foi gol de placa, né? E aí o Kassab, não sendo o Tarcísio, então se sente livre para lançar a sua chapa pura e, eventualmente, o Zema está falando que ele também quer testar o nome dele, porque afinal de contas estaremos todos juntos no segundo turno, o que em tese parece ok, mas aí vai depender também do que aconteça no primeiro, né? Vai ser muito apertada a coisa? Sim, vamos ver, sai a primeira pesquisa de segundo turno e continua ali, um para lá, dois para cá, não se sabe, qualquer um pode ser, aí pode estar todo mundo junto. Se o Lula dispara, por exemplo, não. E não pode o Flávio disparar? Pode, mas aí sim estarão todos juntos. Então tem essa também, né? É o óbvio, porque fica todo mundo junto. Vólio Bene, Arthur, se ficar claro, vamos perder a eleição todos juntos. Centrão fala, o que é? Como é que é? Vocês estão me chamando para ir para uma derrota com vocês? Melhor não, né? Então, a ver, né?